Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O Revista e Conexão está no ar. No programa de hoje temos aula de matemática e língua portuguesa com o programa Minha Escola Nota 10. E temos a continuação da série sobre o metaverso na série da inteligência socioemocional. E um Se Liga no portal de Ciências da Natureza. Tudo isso logo após a nossa vinheta. Hoje vamos começar o Revista acompanhando uma aula do Minha Escola é Nota 10. Vamos assistir ao vídeo da professora Priscila, de matemática, que fala sobre o descritor 30, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Esse vídeo é indicado para estudantes do 9º ano. Vamos assistir. Valor numérico de expressões algébricas. Olá, eu sou a professora Priscila e vamos falar sobre o valor numérico de expressões algébricas, de acordo com o descritor 30 de matemática. Isso pode parecer intimidador, mas é bem mais simples do que parece. Primeiro, vamos definir o que é uma expressão algébrica. É uma combinação de números, variáveis e operações matemáticas. Imagine um jogo de quebra-cabeça, onde cada peça é uma variável e juntas elas formam uma expressão algébrica. Por exemplo, a expressão 3x mais 2 é uma expressão algébrica. Agora, para encontrar o valor numérico dessa expressão, precisamos substituir a variável, nesse caso x, por um número específico. Digamos que queremos encontrar o valor numérico de 3x mais 2 quando x é igual a 4. Basta substituir a variável x por 4 na expressão. Ficaremos com 3 vezes 4 mais 2 igual a 14. Portanto, o valor numérico de 3x mais 2, quando x é igual a 4, é 14. Mas e se a expressão for mais complexa ou se tiver mais de uma variável? Não se preocupe, o processo é o mesmo. Devemos substituir as variáveis pelos valores específicos dados. Depois, basta seguir a ordem correta das operações matemáticas, lembrando das regras básicas. Agora, para deixar tudo mais interessante, vamos resolver juntos um exemplo prático. Imagine que você tem uma loja de roupas e precisa calcular o lucro de uma venda. Para calcular o lucro, basta usar a expressão lucro igual a preço de venda menos custos de produção. Representando o lucro com a letra L, o preço de venda X e o preço de custo Y, qual a expressão algébrica que representa essa situação? E qual o seu valor numérico para a venda de uma peça de roupa por R$50 que teve um gasto de R$20 com a produção? Vamos ver a resolução. Lucro é igual a X menos Y. Então, o lucro será 50 menos 20, que é igual a 30. E prontinho! Com essa simples expressão algébrica, você obteve o valor numérico do lucro da sua venda. Hora do desafio! A Aline está organizando uma festa de aniversário para um amigo e precisa calcular quantos salgadinhos serão necessários para os convidados. Sabe-se que cada pessoa consome em média 5 salgadinhos. Se ela convidou X pessoas, qual a expressão algébrica que pode ser usado para determinar quantos salgadinhos serão necessários para a festa? E qual é o valor numérico dessa expressão algébrica quando x igual a 28? Para calcular a quantidade de salgadinhos necessários, basta multiplicar o número de convidados, x, pela quantidade média de salgadinhos que cada um consome, 5. A expressão algébrica correta é 5x e o valor numérico para x igual a 28 é 140. Portanto, a resposta correta é a letra C. Espero que tenha conseguido resolver o desafio e que esteja pronto para enfrentar novos desafios matemáticos no futuro.
Obrigada, professora Priscila. Arrasou demais na aula. E agora vamos continuar com Minha Escola é Nota 10 como componente curricular Língua Portuguesa. E com o professor Marlon. Nesse vídeo eu falo sobre o descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O que significa inferir? Você aí de casa sabe? Se não sabe ou não se lembra, agora é a hora. Roda aí, diretor. Olá pessoal, eu sou o professor Marlon Santos. Neste vídeo vamos estudar o descritor 3 do 9º ano de Língua Portuguesa. Vamos lá? Você sabe o que significa inferir ou fazer inferência? Inferir é sinônimo de deduzir o sentido de algo. Traçar uma hipótese com base em informações já conhecidas para obter novas informações que não estão explícitas no texto, isto é, entender o que determinada palavra ou expressão quis dizer no texto. Para compreender o sentido da palavra ou expressão, é preciso considerar o contexto, as pistas linguísticas e o seu conhecimento de mundo, para compreender o sentido da palavra ou expressão. Um lembrete: as palavras podem ter sentidos diferentes a depender do contexto em que estão inseridas. Veja um exemplo. Pabline faz a tarefa de matemática e já estuda para a prova. Assim, ela mata 2 coelhos com uma cajadada só. Pabline vai literalmente matar 2 coelhos ou essa expressão tem outro significado? Claro que tem outro sentido, certo? Matar 2 coelhos com uma cajadada só, nesse contexto, significa resolver 2 situações de uma só vez. Agora, vamos aprender na prática. Responda comigo a seguinte questão. A hora se aproximava. Conversávamos ali à beira da estrada, sobre as mágoas que queriam ficar, sobre o porvir, sobre a nova vida, do campo para a cidade. Começava a doer saber que não amanheceria naquele recanto, que toda uma vida ali seria deixada para trás, que naquele momento eu senti necessidade de crescer e de deixar de ser criança. O sol daquele dia começava a levar tudo aquilo, e eu não percebia. Eu estava no olho do processo. No trecho, eu estava no olho do processo, a expressão destacada significa que o personagem, alternativa A, estudava um processo, B, estava olhando o sol se pôr, C, estava no meio de uma discussão, ou D, estava no meio de uma mudança. Para responder à questão, é preciso observar o contexto, ou seja, a situação que o personagem está vivendo. Observar também as pistas encontradas no texto e não se esquecer do seu conhecimento de mundo. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? É preciso considerar também que a palavra processo tem mais de um significado. Pode ser uma evolução processual, transformação ou até mesmo um documento. No contexto desse texto, observamos que a personagem está vivendo um momento de mudança de cidade. Há aqui um movimento que exige um processo, uma viagem. Enquanto o tempo passava, ele assimilava poucas coisas, porque não conseguia refletir muito bem sobre o que estava vivendo, justamente porque estava vivendo o momento. Então, a resposta correta é a letra D. O personagem estava no meio de uma mudança do campo para a cidade e também uma evolução pessoal dada pela necessidade de amadurecer.
Agora, antes de encerrar o nosso estudo, tem um desafio para você. Pause o vídeo, leia o texto e responda a pergunta. Se você escolheu a alternativa A, parabéns, você acertou. Viu só como é simples esse descritor? Obrigado por sua companhia, um grande abraço e até mais. E aula show, amigo. Obrigado, Lívia. E mais um aula show é a próxima aula que está chegando. A professora Mariana Araguaia preparou um vídeo bem legal para a atividade do portal Conexão Escola do componente curricular Ciências da Natureza. O vídeo postado na atividade da 5ª série da EJA fala sobre as ameaças aos biomas brasileiros, um assunto muito sério e importante. Isso mesmo, pois vamos acompanhar logo essa videoaula. Os biomas brasileiros abrigam uma porção significativa da biodiversidade mundial, ou seja, possuem diversas espécies com uma quantidade relevante de indivíduos, riqueza e alta taxa de endemismo, que se relaciona à existência de determinadas espécies restritas a uma área ou região geográfica. Porém, esse panorama tem sido ameaçado especialmente pelas atividades humanas, também chamadas de atividades antrópicas. A transformação de áreas naturais, especialmente desmatamentos e queimadas para a produção agropecuária, e grandes empreendimentos, como rodovias, ferrovias, hidrelétricas, têm impactado bastante tais ecossistemas. A mineração, caça ilegal, pesca predatória, tráfico de animais silvestres também são fatores que impactam a biodiversidade nos ecossistemas. Em consequência da devastação dos biomas brasileiros, 2 deles são definidos como hotspots, o que significa que são áreas prioritárias para a conservação devido à significativa biodiversidade e ao alto grau de comprometimento. São eles a Mata Atlântica e o Cerrado. As mudanças climáticas relacionadas principalmente às emissões de gases que retêm o calor na atmosfera, como gás carbônico, cujas emissões ocorrem principalmente da queima de combustíveis fósseis, também têm impactado as populações de seres vivos das mais diferentes espécies. Diante disso, o que pode ser feito? É necessário pensarmos em atitudes mais sustentáveis e cidadãs, além de políticas ambientais, como a implementação de Conselhos Municipais de Meio Ambiente, CMMA, e a criação de Unidade de Conservação, UCES. Alguns exemplos de UCES são parques e florestas nacionais, reservas biológicas e extrativistas. Assim, cada indivíduo, além de órgãos governamentais, empresas e sociedade civil, tem o seu papel. Vamos fazer a nossa parte? Abraços da professora Mariana Araguaia. Tchau e até mais! Obrigado pela contribuição tão significativa, professora Mariana. E agora, vamos para uma paradinha rápida. Já já voltamos.